todas as coisas, que diferencia o vale das outras correntes, é que nós temos uma clarividente. Ora, a clarividência de Tia Neiva é um negócio fora de comum, realmente. É um fenômeno que, inclusive, até hoje, nem eu, que estou ao lado dela há 16 anos, consegui explicar. Ela é difícil, é uma coisa assim que não existe na experiência humana, é fora completamente de qualquer conceito que a gente possa estabelecer. Vocês vão ouvir muito a palavra clarividência, falada principalmente em parapsicologia, e classifica a clarividência como sendo uma das qualidades paranormais. Mas não é a clarividência de Neiva. A clarividência dela é uma coisa assim fora de comum, porque ela é capaz de fenômenos que nenhum ser humano que eu conheci e que eu conheço na história de todo o espiritualismo e das religiões, nenhum fenômeno foi, nem mesmo dos grandes santos da Igreja Católica, que faziam fenômenos extraordinários, como Santo Antônio, que se transportava, aparecia em dois lugares diferentes ao mesmo tempo. Os poucos fenômenos que vêm relatados desses grandes santos da Igreja, nem esses santos preenchem as qualidades que Neiva tem de clarividência. Quer dizer, ela é capaz de viver simultaneamente, ao mesmo tempo, ela vive nos vários planos. Todos nós, seres humanos, nós vivemos normalmente em vários planos. Por exemplo, nós temos 7 planos de vivência, mas vamos esquecer os 7. Vamos pensar que no plano espiritual, o plano do nosso espírito, na dimensão do nosso espírito, no outro lugar onde nosso espírito pode ir, nós não vamos. Nós não vamos aonde nosso espírito vai. Quer dizer, nós não temos capacidade de perceber, de ter consciência num plano onde nosso próprio espírito vai. Nós só temos consciência aqui no plano físico, nós somos limitados, nós somos, vamos dizer assim, delimitados também, dentro de como se fôssemos uma máquina, um computador. E o que vai além daquilo que o computador registrou, nenhum computador pode responder, né? O computador é assim, você dá uma série de informações para ele e ele te devolve essas informações. Mas ele não te dá a informação que você não deu a ele. Assim também é o ser humano. Não tem informações além daquelas informações que foram fornecidas aonde? No nosso cérebro, na nossa educação, quando nós ainda estávamos no ventre da nossa mãe. Nós já fomos recebendo informações. O computador formou e vai formando. Toda a vida você está ouvindo novidades e formando mais novidades. Agora, você não pode saber nada além daquilo que você foi informada. Mas o teu espírito pode saber. Só que você, para ter uma informação que o seu espírito sabe, que você não sabe, é preciso então todo um sistema que se chama mediunidade. Pois bem, que é pela mediunidade que você vai ter acesso às informações que estão armazenadas pelo teu espírito através dos tempos. Pois bem, no caso de Neiva, ela tem consciência plena aqui e no plano do espírito. Ela está aqui e está ouvindo ao mesmo tempo e vendo os espíritos falarem. Ela está conversando com os espíritos e está conversando com você e você não percebe nada. Você não vê diferença assim na maneira que ela está falando, pelo que ela está falando com você. Muitas vezes, por exemplo, um dia desses, chegou um caso de uma pessoa muito doente. Uma pessoa até, por sinal, que era um médico muito amigo nosso, de muitos anos. Um menino que quase cresceu aqui dentro. E ele tinha sofrido uma operação e essa operação estava enguiçando o negócio, estava perigando a vida dele. À meia-noite ele telefonou e disse: olha, eu quero falar com a tia de qualquer jeito. Eu disse: vem para cá agora mesmo, né? Então ele chegou aí 1 hora depois, 1h da manhã, ela meio adoentada, etc. Mas assim mesmo foi e foi atendê-lo. E ela segurou, então inventou de dar um remedinho para ele, né? Um remedinho lá qualquer. E sob o pretexto de que aquele remédio tinha que esperar o efeito, etc., segurou ele na conversa até as 3 horas da madrugada. Aí
E ele diz assim, irmão, eu já tomei o remédio, agora eu vou para casa, vou dormir. Não, filho, espera um pouquinho, vamos ver como é que se sente. Está melhor agora e tal? Eu vi aquele jogo todo. Então, ele foi para casa depois. Ela estava exausta. Ela estava assim, cansada, já estava meio doentada. Ela disse assim, Mário, que trabalho que eu fiz agora. Quer dizer, sem ele saber, sem ele sequer ter noção, porque ele não compreende muito bem essa doutrina, tinha havido uma tremenda manipulação de energias. Ela afastou espíritos que estavam atuando sobre ele, espíritos cobradores. Ela manipulou as forças dos grandes iniciados. Ela conversou com aqueles espíritos, discutiu o assunto dele, enquanto estava falando banalidades assim. Como eu estou ao lado dela e conheço bem a clarividência dela, eu sempre estou desconfiado de que ela está fazendo alguma outra coisa que não é aquilo que parece que ela está fazendo. Então, essa capacidade de lidar com o mundo invisível, o mundo espiritual, de poder manipular, falar, discutir assuntos. Chega um cliente na frente dela, o cliente está ali falando, pois é isso, minha tia, a mulher fez isso, o meu marido fez aquilo, aquele negócio todo. Ela nem está ouvindo. Ela só deve, sim, às vezes ela está dormindo, sim, pois não. E o cara está se abrindo, doidinho para ela entender o que é o sofrimento dele, etc. Doido para se abrir, ela não está nem aí, né? Então, por quê? Porque enquanto ele está falando, ela está vendo aquela encarnação dele, aonde ele fez aquela miséria que resultou naquele problema que ele tem atualmente, por que ele está sofrendo aquelas consequências, está discutindo com os mentores dele, está verificando, está afastando espíritos sofredores, cobradores, que às vezes vêm também na presença dela. Não, esse camarada me matou na outra encarnação. Ela discute com aquele espírito. Não, você está certo, você vai aguentar, mas eu vou te dar uma libertação, você vai se libertar. Em poucos minutos se passam coisas tremendas que ninguém está sabendo nem vendo, porque ela está só na aparência, é aquela boazinha da tia Neiva, ouvindo a conversa das pessoas, pacientemente, etc. Então, a clarividência dela é algo comprovadamente. Eu estou ao lado dela há 16 anos, observando, verificando, vendo todos os dias. Então, é uma coisa assim que não existe realmente em outra pessoa que eu conheça, ou que ouça falar, ou que seja escrito nos livros, ou que seja escrito nas informações. Então, toda esta corrente foi criada por esta clarividência, que tem contato real com o outro mundo, que fala com os espíritos, que vai até a presença de Pai Seta Branca, que discute com o Pai Seta Branca. Meu pai, como é que faz isso assim? Ela vai ver, por exemplo, esses uniformes nossos. Ela vai até no lugar onde os mestres capelinos usam essa roupa normalmente. São roupas normais, então aquilo é copiado. Ela vem, faz o desenho, ela faz essas indumentárias das ninfas, ela faz aquele desenho baseada naquilo que ela conhece, por exemplo, da guia de cada ninfa daqui. Cada ninfa tem a sua guia missionária, são aqueles quadros que o Vilela pinta, assim, muito bonito, aquelas figuras. Pois bem, ela está vendo aquelas figuras e conversando com elas, e as roupas são desenhadas de acordo com as indicações dessas ninfas. Os nomes das entidades que presidem a vida do mestre aqui, o cavaleiro, ela sempre falando com o cavaleiro do outro lado, no lado espiritual, e vendo o que ele está dizendo e retransmitindo os conselhos que ele dá para aquele mestre e tal. Então faz o seguinte, que essa corrente seja completamente diferente de qualquer espiritismo, de qualquer religião, de qualquer doutrina que vocês ouviram falar antes. Porque é baseado num fato real do mundo espiritual, comprovadamente. Isso que eu estou falando se comprova toda hora no resultado. Todo mundo que convive com Neiva, que passou por ela, sabe disso, já experimentou. Coisas fantásticas podem ser mudadas da vida de uma pessoa através da clarividência dela. E essa clarividência, então, é transferida, todo esse conhecimento, esse acesso ao mundo espiritual, é transferido para o nosso plano aqui. Nossa corrente funciona na base dos olhos da tia Neiva. Ela tem um juramento, todos os dias ela faz esse juramento numa solenidade, lá no lado espiritual, que ela perderá esses olhos o dia que ela disser uma mentira ou enganar alguém pela sua clarividência, pela sua mediunidade.